A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Paulo Gregório. Quero te dar as boas-vindas ao seminário de pregação que está começando agora. Parabéns por sua atitude, parabéns por sua decisão e por sua ação em ter se inscrito e parabéns por estar aqui assistindo a primeira aula do seminário. Como eu disse, é um seminário e ele vai ter aqui 3 aulas e essa é a primeira aula de uma sequência de 3. Você estará assistindo hoje a primeira aula, a segunda aula na quinta-feira e a terceira aula será no sábado, sendo que a aula do sábado eu vou estar ao vivo às 10 horas da manhã. Então vai já se programando para você ter a terceira aula, o fechamento do seminário, vai ser uma aula ao vivo e vai ser muito bom, porque na aula ao vivo você pode interagir comigo, fazer perguntas e eu estarei respondendo no vídeo, ao vivo, as suas perguntas. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, e estar aqui participando desse seminário de pregação. Eu quero te dar algumas orientações rápidas. Reserve tempo e lugar para esta aula. Que você não esteja assistindo esta aula fazendo outras coisas. Esta aula tem que ter foco total. Então você deve estar no local reservado, seja no seu quarto, ou mesmo na sua sala ou na cozinha, mas que não tenham pessoas aí circulando, não tenham outras coisas que venham a te distrair, nem pessoas, nem animais, etc. E para que você possa dar o seu foco total, que você tire as distrações, as notificações do celular, se for possível, se você não está assistindo o celular, então que você desligue o celular, entregue o celular para outra pessoa, porque as notificações distraem e você precisa dar atenção total, porque eu tenho certeza que esta aula ela vai estar mudando a sua vida. Sim, se prepare, a sua vida irá mudar nos próximos minutos. Como é que eu tenho certeza disso? Por causa de que isso tem acontecido na vida de milhares de pessoas que têm assistido às minhas aulas, sejam em vídeo, sejam em e-books. Essas pessoas deram atenção, aprenderam princípios que mudaram as suas pregações, então as suas vidas foram alteradas, foram mudadas, foram abençoadas, beneficiadas pelo conteúdo das minhas aulas. E eu preparei um conteúdo muito especial para você. Então se prepare, tenha certeza, daqui a alguns minutos, creio que daqui a 30, 40 minutos mais ou menos, tem muito conteúdo, mas eu vou procurar correr para que para que eu use apenas uns de 30 a 40 minutos. Então, dê toda a atenção e tenha certeza que daqui a 30, daqui a 40 minutos, a sua vida não será mais a mesma. Glória a Deus. Eu quero te dizer que você está aqui por 3 razões. 3 razões fazem com que você esteja aqui assistindo esta aula. Primeira razão, porque você está comprometido em cumprir o seu ministério de pregar efetivamente, de pregar com eficácia e de pregar efetivamente o que? A legítima palavra de Deus. Não trazer qualquer distorção, não trazer opiniões próprias, mas você quer levar para a igreja a legítima palavra de Deus. Então você está comprometido em cumprir esse seu ministério de pregar com valor, pregar com eficiência a legítima, a verdadeira, a autêntica palavra de Deus. Segunda razão é que você deseja que a igreja recepcione muito bem as suas pregações. Você quer pregar e quer perceber, quer constatar que a igreja está recebendo através de manifestações, seja através do olhar fixo em você, prestando atenção do início ao final, através das expressões faciais, que está se agradando da mensagem, que realmente está compreendendo e que está sentindo que Deus está falando com essa pessoa, por isso ela demonstra no rosto, você vai perceber isso, seja através de glorificações, através de aplausos, conforme for a forma de culto da tua igreja. Mas você deseja que a igreja recepcione muito bem as suas pregações e que as pessoas, a igreja manifeste que está recebendo bem a tua pregação. E a terceira razão é que você quer ver o efeito de suas pregações, tanto no momento, que são através das glorificações, através das palmas para o Senhor Jesus, que também é glorificação,
através do sorriso, do rosto, através das lágrimas, do quebrantamento, do mover de Deus, de acordo com a forma que a sua igreja cultua, e você perceba que está tendo efeito a tua palavra, né? A mensagem tua, a tua pregação, porque você está pegando a palavra de Deus e ela está tendo efeito na vida das pessoas, no momento e depois. Como depois? As pessoas te procuraram no final do culto dizendo que aquela mensagem falou com você, depois de dias, meses, até depois de anos, alguém te procurar e falar para você que a vida dele foi grandemente transformada, mudada, afetada pela mensagem que você entregou. Então você quer ver isso, você quer ver o efeito da pregação, das suas pregações na vida das pessoas. Então são 3 razões que te fazem estar aqui. Você está comprometido com o teu chamado, você deseja pregar de tal maneira que a igreja receba bem a tua mensagem, e você quer ver o efeito das suas pregações. E você também, além dessas razões, você é movido, alguma coisa que impulsiona você para que você você queira pregar com eficiência. Então, o primeiro motivo é que você quer cumprir o seu ministério, você quer cumprir o seu chamado. Então, você deseja cumprir o chamado de Deus na sua vida. E o segundo motivo é que você constata o agir de Deus em sua vida, manifestando esse chamado através de pelo menos uma dessas 4 situações. Então você percebe que Deus está te conduzindo a você pregar. Então, algumas situações que Deus está provocando em tua vida e que você entende que essas situações é o agir de Deus para que você pregue. A primeira razão, né, a primeira situação são oportunidades que você está recebendo pelo teu líder, pelo teu pastor, ou seja, até por convite de outros líderes. Então, estão acontecendo oportunidades para você pregar. A segunda situação, você pode ter sido separado, escolhido, né, designado para ocupar um cargo de liderança. E nesse cargo de liderança, você precisa estar ministrando a palavra de Deus. Pode ser a liderança de um departamento, de um ministério, ou até mesmo ter assumido uma subcongregação, um ponto de pregação, uma célula, e lá você precisa estar ministrando a palavra de Deus. E também porque você ama, né? Ama pregar. Você se sente muito bem quando está pregando. Você deseja ainda pregar muito mais. E por isso você tem se espelhado em grandes pregadores que você admira. Então, por esses 2 motivos, você quer cumprir o seu ministério, o seu chamado, e porque você está vendo que Deus está te levando a pregar, então são os motivos que te moveram para que você pudesse estar aqui assistindo este seminário. Parabéns por você estar entendendo esse trabalhar de Deus na sua vida e por você estar realmente querendo cumprir o seu ministério de pregar. Mas, apesar de todas essas motivações, de todas essas razões, alguma coisa desagradável está acontecendo. Então, 5 coisas estão, infelizmente, acontecendo com você. A primeira, você prepara as suas pregações com todo cuidado, com zelo, com carinho, com dedicação. Você sente a presença de Deus quando você está preparando a sua ministração, e você se emociona ali por sentir, né, aquele texto bíblico fala com você, e quando isso acontece, você cria uma expectativa de que irá ser uma pregação maravilhosa. Então você imagina que quando você estiver na frente da igreja, passando aquela mensagem, pregando a palavra de Deus, que aquilo que você está sentindo quando está preparando a mensagem, você consiga passar e a igreja consiga sentir também. Então você cria essa expectativa, vai ser uma bênção, vai ser algo maravilhoso que vai acontecer quando estiver ministrando essa palavra. Mas na hora de pregar, quando você está ali na frente das pessoas, você não consegue passar para a igreja esses sentimentos. Então como se tivesse uma barreira ali, que não existe uma comunicação entre você e a igreja. E por causa disso, você retorna para casa frustrado e envergonhado. Porque quando você percebe que não está conseguindo passar, você começa a se perder, a se atrapalhar, a esquecer, gaguejar, e às vezes dar volta, às vezes perder a linha de pensamento. E por causa disso, você fecha ali a tua oportunidade, encerra a tua oportunidade, às vezes fica uma coisa sem pé, sem cabeça, sem começo, meio e fim, uma coisa sem sentido. A igreja não entendeu o que você quis falar, nem você mesmo entendeu, e você volta para casa coberto de vergonha e você fica frustrado e envergonhado. E por causa disso você pensa que não tem o dom. Eu não tenho o dom de pregar, por mais que eu busque, por mais que eu ore, por mais que eu clame. Então acho que o melhor é desistir, é nunca mais pregar. E quem sabe até você esteja
você esteja fugindo de oportunidades. Quem sabe até mesmo você esteja chegando atrasado no culto para não ter oportunidade, fugindo de cultos em que você percebe que há uma grande possibilidade de ser chamado para pregar. Você tem recusado oportunidades com desculpas. Então, por causa que você tem medo de passar tudo isso. E o teu pensamento é, não vou nunca mais pregar, não quero pregar, não tenho o dom, os irmãos têm que me esquecer. Mas acontece que Deus não esquece e que Deus continua te dando oportunidades e Deus continua provocando situações na sua vida para que você pregue, não é verdade? O chamado persegue a gente. Agora calma, eu tenho uma boa notícia para você. É totalmente possível tudo isso mudar. Sim, essas situações de você se emocionar, preparar com carinho e não dar certo, isso pode mudar. Você pode se tornar um pregador com excelência. Sim, eu tenho essa boa notícia para você. Você pode se tornar um pregador com excelência. E sabe o que mais? A culpa não é sua. Isso mesmo, a culpa não é sua. O que está acontecendo é que ninguém lhe ensinou a pregar. Você não sabe pregar porque ninguém lhe ensinou a pregar. E por que é que ninguém lhe ensinou a pregar? Porque infelizmente existe uma crença generalizada, né? Não são todos, mas geralmente os crentes, até líderes, eles imaginam que pregar é dom. Então a pessoa precisa ter um chamado especial e receber um dom especial, o dom da palavra, o dom da pregação. Então por causa disso, se é dom, não deve ser ensinado, não pode ser ensinado. Então por causa disso, ninguém lhe ensinou a pregar. Mas isso não é verdade. Pregação não é dom. Pregar é uma habilidade que deve ser adquirida por todos os crentes para obedecer Marcos 16:15, o grande ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregai. Tá vendo aí? Pregai o evangelho a toda criatura. E para quem foi que Jesus disse isso? Para todos os seus discípulos. Todo aquele que é salvo deve pregar o evangelho. Então, pregação é uma habilidade, porque se há uma ordem de Jesus, jamais o Senhor ia dar uma ordem que nós não pudéssemos cumprir. Então, se nós podemos cumprir, existe algo que nós devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer para que nós possamos pregar? Nós devemos adquirir essa habilidade de pregar. O que é habilidade? É tudo aquilo que você aprende. Alguns têm mais facilidade para alguma coisa, outros não têm tanta facilidade, mas todas as coisas nós aprendemos. Você deve fazer muitas coisas com habilidade. Você deve ter coisas na sua vida que você faz que ninguém mais faz, com pouca gente faz da forma que você faz, com aquela qualidade, com aquela excelência, mas você aprendeu aquilo. Se foi fácil para você aprender aquilo, tudo bem, mas eu quero trazer outra grande revelação para você. Mesmo as coisas que você tem dificuldade, você consegue aprender e você consegue desenvolver, porque a habilidade é aprender e praticar até chegar à excelência. Exatamente o que você deve fazer. Como se trata de uma habilidade adquirida, você adquirir, você comprar, você fazer, você obter aquilo. Como se trata de uma habilidade adquirida, então você deve fazer como faz quando deseja adquirir qualquer habilidade. O que você faz quando você quer aprender uma coisa que não sabe fazer? Você faz o quê? Você deve aprender a pregar e depois exercitar até pregar com excelência. Então você deve aprender a pregar. Quando você aprender a forma de pregar, existem normas, existem técnicas, existem ferramentas. Quando você começa e quando você aprende a pregar, você começa a pregar e vai praticando, como andar de bicicleta. Quando você começou, você certamente caiu muitas vezes. Talvez quando criança você aprendeu com aquela bicicleta com rodinhas, mas houve um momento que a rodinha foi tirada e você levou alguns tombos, mas você hoje sabe andar de bicicleta, assim como qualquer habilidade. As irmãs fazerem crochê, tricô, ou então cozinharem, qualquer atividade, qualquer arte, qualquer coisa que você, o irmão, irmã, aprendeu a fazer, você adquiriu essa habilidade, essa excelência através da prática. Vamos lá, que já são 14 minutos de aula. Sabe qual a maneira mais rápida e fácil para você aprender a pregar? Utilizando o princípio bíblico que foi utilizado por Jesus e pelos apóstolos. Então você sobe no monte, fica 40 minutos no monte jejuando e orando. Quando você descer do monte, você vai sabendo pregar. É assim? Não, não é assim. O princípio que foi utilizado por Jesus e pelos apóstolos para preparar pessoas para a pregação e para a obra de Deus em geral foi como? Sabe qual é o princípio? É o discipulado. O que é discipulado? Aprender com quem já sabe.
Então Jesus colocou pessoas perto dele, eram 12, depois foram para 70, depois tinha umas pessoas que estavam ali circulando, mas principalmente aqueles 12, e eles foram o quê? Assimilando de Jesus, aprendendo. O Jesus fazendo, ensinava eles a fazerem, de tal maneira que depois que Jesus morreu, ressuscitou, deixou a responsabilidade com eles para que o evangelho fosse espalhado, para que a igreja fosse formada. E isso aconteceu, estamos aqui hoje graças a isso. O princípio do discipulado, aprender com quem já sabe. Como é que você pode saber quem é essa pessoa que está habilitada para ensinar você? É claro, existem evidências na vida dessa pessoa. É aquela que possui essas 3 evidências básicas. A primeira evidência, ela já passou pelo que você está passando, ou seja, ela já viveu isso. Ela já errou muitas vezes tentando pregar sem conseguir, ela pregava de uma forma sem lógica, sem pé, sem cabeça, se atrapalhava, mas foi o que ela fez? Ela, de alguma maneira, ela procurou aprender também com outra pessoa que sabia fazer, ela aprendeu e hoje ela prega com excelência. Então, ela reverteu a história dela. Aprendeu como pregar, envolvendo a igreja. Pregar de uma maneira que a igreja é envolvida pela mensagem e ela constata os sinais, o efeito de suas pregações. Ela percebe na igreja, quando está pregando, que a mensagem está tendo efeito e também ela tem os depoimentos, os testemunhos das pessoas do efeito dos benefícios que essas pessoas receberam através da sua pregação. E além disso, a terceira evidência é que ela possui provas dessa competência que ela pode ensinar. E quais são essas provas da sua competência para ensinar? Ela possui milhares de irmãos que aprenderam com ele e estão obtendo os mesmos resultados. Essa pessoa, ela era como você, ela reverteu a sua história e ela passou a ensinar. E ela possui provas de que ela conseguiu passar também o aprendizado de pregar. Ela fez com que pessoas aprendessem a pregar e muitas pessoas, milhares de pessoas aprenderam com ela e estão obtendo o mesmo resultado, ou seja, estão pregando de maneira excelente, estão pregando, a igreja está compreendendo e ela está vendo os efeitos da sua pregação. Glória a Deus. Mas você pode estar me questionando. Como posso ter certeza de que isso irá acontecer comigo também? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Tá bom, acontece com fulano, mas comigo eu jamais vou pregar. Já tentei e não consegui. Como é que você pode ter certeza que isso vai acontecer comigo? Que eu vou reverter essa situação? Que eu posso aprender a pregar com eficiência? Eu quero dizer uma coisa. Sabe como eu posso ter absoluta certeza que você também pode se tornar um pregador relevante e eficaz? Por essas 2 provas factuais, ou seja, são fatos, tá certo? Fatos que eu tenho vivido na minha vida. A primeira prova é que isso aconteceu comigo. Eu não sabia, aprendi e hoje eu faço. Se você procurar saber quem eu sou, se você ver os meus vídeos no YouTube, existem muitos vídeos meus de pregação, você pode olhar e ver se eu sei pregar ou não. E você pode observar também onde eu estou pregando e pode ver a reação das pessoas que estão me ouvindo. E se você tiver acesso a pessoas que me conhecem, você vai ter depoimentos de muitas pessoas durante muitos anos da forma como Deus tem me usado na pregação. Então isso aconteceu comigo. Eu não sabia e agora eu sei pregar. Prova factual número 1. Prova factual número 2. Isso acontece com quem aprende comigo. Quem aprende comigo, que realmente assimila o meu método, a minha forma de pregar, o meu aprendizado, a forma como eu passo e como eu ensino como preparar uma pregação e coloca em prática na sua vida, essa pessoa, ela vive os mesmos resultados. Glória a Deus. Como, por exemplo, o Alessandro Vieira, do Rio de Janeiro. Ele diz no seu depoimento, passando uma mensagem para mim: estou maravilhado com esse método de ensino, já fiz outro, mas esse é sem dúvida o melhor. Eu não conseguia entender como se fazia as subdivisões, ou seja, não sabia desenvolver a sua mensagem. Hoje eu aprendi através desse curso, uma forma fácil e simples que nunca vou esquecer. Também tem o depoimento do Wagner Cordeiro, de Contagem, Minas Gerais. Ele, anteriormente, eu conheço a história dele, já conversei com ele, já tem uma entrevista gravada de mais ou menos 1 hora de duração, em que ele conta a sua história e ele fala que quando ele pregava antes de me conhecer, ele percebia que a igreja se aborrecia. Por mais que ele se aplicasse em preparar a pregação, ele não conseguia passar para a igreja aquilo que ele sentia quando estava preparando a pregação. Então as pessoas se cansavam com ele. Agora não, agora olha só, ele recebeu essa mensagem pelo WhatsApp depois de uma de suas pregações no sábado de manhã.
Parabéns! A igreja precisa de pregadores que façam com que a hora pare e você é hipnotizado com uma boa pregação. Então agora ele consegue pregar de tal maneira que as pessoas não percebem o tempo passar, as pessoas ficam prestando atenção e quando percebem, já passou ali 40 minutos, ele já trouxe a mensagem e a pessoa diz, meu Deus, que mensagem maravilhosa, eu nem vi o tempo passar. Então isso mostra o quê? Mostra que ele está se fazendo compreender, está prendendo atenção e não está cansando os irmãos. Ele está realmente transmitindo a eficiente, a poderosa palavra de Deus de uma maneira eficaz. Também tem o Eduardo Leone, de Aracaju, Sergipe. Ele também tinha as suas questões, as suas dificuldades. Depois que aprendeu comigo, ele teve a oportunidade de ser escalado para pregar na sede, pregar na Santa Ceia na sede. E olha o que aconteceu. Ele pregou utilizando o método que eu ensino e ele surpreendeu a igreja. Após o culto, ele recebeu várias ligações de vários irmãos, elogiando e agradecendo pela mensagem e até o pastor. O pastor ligou para ele, parabenizando ele pela excelente mensagem que ele trouxe. Também tem outros depoimentos, tem do Júnior Lourenço, do Tuiutaba. Ele 3 anos estava lutando para aprender com vários livros, mas não conseguia entender como podia organizar a sua pregação e em um mês que ele teve no meu curso, ele conseguiu perfeitamente aprender, aplicar e houve uma revolução nas suas pregações. Também o Genildo Andrade de Salvador, 10 anos que ele lutava consigo mesmo, 3 vezes que ele tinha desistido, não queria mais pregar, mas o chamado persegue a gente, glória a Deus. O que aconteceu? Ele me encontrou, aprendeu o meu método, colocou nas suas pregações, mudou completamente. Agora, ele recebe tantos convites que ele tem que rejeitar vários, porque ele não tem tempo para atender todos. E o pastor dele, ele adquiriu confiança aos olhos do seu pastor, que agora divide com ele os cultos de ensinamento, que o pastor raramente abre para outras pessoas. Então, ele adquiriu confiança aos olhos do pastor e o pastor utiliza nos cultos de ensino. Tem também a Itagira Silva, que também tem a mesma história. Ela também é utilizada na pregação. Ela já tinha oportunidade para pregar, mas as pregações dela, como ela mesma diz, eram embaralhadas, sem pé, sem cabeça. Só que agora, após aprender comigo, ela está trazendo uma mensagem de maneira tão compreensível, tão envolvente e tem realmente marcado a vida das pessoas, que também adquiriu confiança aos olhos do seu pastor e ele já disse para ela que é uma das pessoas de confiança dele para pregarem a palavra de Deus. Fora os elogios, fora as pessoas que a procuram para comunicar como Deus tem falado com elas através da vida, através das pregações da Itagira. E olha, eu tenho muitos depoimentos. Eu tenho uma página no Facebook, né, que se chama Curso Online Pregar em 7 Passos. Procure essa página aí no Facebook e você tem vários vídeos de depoimentos de vários irmãos que têm estudado comigo, tá certo? E você vai ver ali como que eles aprenderam comigo e como que aquilo que aprenderam comigo tem tido o mesmo resultado, para a glória de Deus. Graças a Deus, que eles costumam dizer que Deus me colocou na vida deles para realmente mudar a história deles. Então toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Bem, eu prometi revelar o segredo que mudou minha vida e dos meus alunos. Se você assistiu o vídeo que eu enviei no final de semana passado, né, você lembra que eu prometi que ia contar um segredo que mudou, né, que mudou a minha vida e que eu compartilhei com meus alunos e que mudou a vida deles também. E eu quero dizer 3 coisas que vão acontecer com você quando aplicar esse segredo em sua própria vida, em seu próprio ministério. A primeira coisa, você irá conhecer o caminho para se tornar um pregador reconhecido pelo estilo agradável de ministrar. Finalmente você vai saber como pregar de tal maneira que as pessoas ouçam com atenção e as pessoas passem a amar ouvir você. Segundo lugar, a segunda coisa que vai acontecer, as pessoas irão amar lhe ouvir. Sim, se hoje você percebe aborrecimento das pessoas e até algumas indiretas de pessoas, né? Se não falam diretamente com você, às vezes falam com a esposa, com o filho, né? Teu pai prega chato, não sei o que lá, coisa desse tipo que alguns têm a capacidade, né, maligna de fazer. Se você tem chegado a ouvir essas indiretas, mas vai reverter esse quadro, porque você vai ouvir elogios, e quem sabe até, já tem acontecido, o pastor seu ser pressionado pela igreja para dar mais oportunidades para você. Sim, isso acontece. E por causa disso também acontece outra coisa, né, que é um efeito colateral,
que é a inveja de alguns, né? Mas vença tudo isso, Deus te dá graça. E a terceira coisa que irá acontecer com você, você irá receber oportunidades, escalas e convites para pregar com frequência. Isso se tornará comum na sua vida, receber oportunidade para pregar, receber convites para pregar em departamentos da igreja, em até outras igrejas, e também escalas para pregar em cultos de ensino, escolas bíblicas, em eventos, congressos, sim, isso vai começar a acontecer na sua vida. Agora eu quero contar um pouquinho da minha história, tá? De maneira resumida, é claro. Bem, eu nasci no Evangelho, fui criado na casa do Senhor, então logo nos primeiros meses, né, da minha vida, já como obreiro, já fui escalado, né, já fui separado para começar a pregar logo depois que eu casei, com 21 anos, né? O meu pastor na época, ele já me colocou num grupo ali para mim estar começando como cooperador, como obreiro. E claro que consequentemente vinha oportunidade para pregar, tanto em cultos menores eu digo com menor frequência, como em pontos de pregação, em reuniões domiciliares, né? Como em subcongregações, então essas coisas vão acontecendo. Só que muitas vezes eu passei vergonha porque me atrapalhava. As minhas pregações não tinham uma lógica, as minhas pregações não tinham uma coerência, minhas pregações, eu tinha muita emoção em querer pregar, me entusiasmava, mas muitas vezes passei vergonha porque eu não conseguia transmitir uma mensagem compreensível, uma coisa que desse para entender. Então muitas vezes eu passei vergonha e voltei para casa envergonhado, nem eu tinha coragem de olhar para minha esposa que estava do meu lado no carro, porque eu estava com vergonha até dela mesma. Quando eu terminava o culto, eu baixava a cabeça, procurava evitar os irmãos e ia logo para o carro, pegava a família e voltava para casa. Mas, graças a Deus, por causa da chamada que nos persegue, eu procurei fazer um curso de teologia, né? Me matriculei no curso de teologia, fiz os 3 anos do curso de teologia, me formei, foi uma benção, claro que minhas pregações mudaram, e eu também logo em seguida comecei a ter oportunidade para dar aulas de teologia. Só que, quando eu fui dar aulas de teologia, eu percebi, fui dar aulas de homilética, eu fui procurar, preparar a matéria e percebi que eu precisava aprender mais coisas. Então eu comecei a comprar livros de homilética, eu comecei a acompanhar pregadores, aqueles que realmente eu percebia que tinham uma estrutura homilética em suas pregações, e assim eu fui aprendendo como organizar a mensagem. E eu sintetizei tudo num método bem simples, bem fácil, que eu comecei a passar para os meus alunos. Eu apliquei nas minhas próprias pregações, que melhoraram muito, e também passei para alunos que eles começaram a aplicar isso na vida deles, e também suas pregações melhoraram. E assim, esse método de ensino, eu sintetizei, que eu chamo de método pregar em 7 passos, e o que acontece? Eu dava aulas presenciais, agora, a questão de uns 2013, 2014, né? Já tem aí 7 anos, 7 anos que eu estou no mundo online, dando aulas online para atingir muito mais pessoas. É claro que eu continuo dando aulas presenciais, eu executo, né? Eu faço seminários de pregação presenciais, esse aqui é um deles, né? Mas agora com a pandemia, é claro que está difícil, não dá para fazer mais os seminários presenciais, mas estou dando aulas online e o que acontece? Muitas pessoas, né, muito mais pessoas eu tenho alcançado. Glória a Deus por isso. Eu tenho agora, né, a minha história mudou, não é mais aquela pessoa que falhava, pregava e se atrapalhava. Agora não. Agora as pessoas me ouvem com atenção, as pessoas elogiam as minhas pregações. Às vezes as pessoas me procuram no final do culto para dizer que a mensagem falou diretamente com a vida delas. Eu encontro pessoas de anos, né, muitos anos, falando que, olha, uma pregação que você fez há muitos anos atrás, aquela pregação mudou a minha vida. Ainda anteontem, eu recebi um depoimento, né, por WhatsApp de uma pessoa, de uma coisa que aconteceu na vida dela aproximadamente, meu Deus, uns 20 anos atrás. E aquela pregação mudou a vida dela e ela ainda se lembra daquela pregação. Eu nem sei o que foi que eu preguei, mas aquela pregação mudou a vida dela. Então, essa grande mudança que aconteceu na minha vida, graças a Deus, é claro, tudo isso é da graça de Deus na nossa vida, mas também ao meu empenho em cumprir o meu ministério, né? Estou pregando aqui na nossa igreja e você pode perceber, as pessoas estão atentas, algumas estão anotando e
logo após as pregações, durante a pregação e no final da pregação, eu sempre conduzo a pregação para uma hóstia, porque eu sempre conduzi a pregação para um momento, né, um apogeu, e nesse momento de apogeu a gente percebe como que a igreja se envolveu e como que a igreja recebeu aquela mensagem, e é comum receber depoimentos, testemunhos de irmãos de como uma certa mensagem que eu preguei foi diretamente ao encontro da sua necessidade. Então, graças a Deus por essa mudança da minha história. O que acontece? Hoje, então, eu ajudo irmãos que desejam desenvolver a habilidade de pregar através de um método fácil, rápido e prático. Ou seja, um método para colocar em prática. Aprendeu, conforme vai aprendendo, já vai colocando em prática de tal maneira que quando terminar o método, são 7 passos, quando terminar o sétimo passo, já está habilitado ali para preparar mensagens completas. Eu tenho, para fazer isso, né, para divulgar e para atingir esses irmãos, esse propósito, né, essa missão, porque eu sei que perfeitamente faz parte do meu chamado, uma das facetas do meu chamado pastoral é justamente ajudar irmãos e irmãs a desenvolver o seu ministério de pregação. Então eu tenho várias páginas e vários grupos no Facebook de pregação, tenho um canal no YouTube com mais de 220 mil visualizações e tenho o site homiletica.com.br, que é o site que você está assistindo este vídeo, se você não está no YouTube. E o que acontece? Esse site tem também milhares de visualizações mensais, graças a Deus. E eu, nessas minhas pesquisas, nesse meu aprofundamento na homilética, eu descobri três verdades reveladoras que eu descobri. A primeira verdade é que pregar é uma habilidade, conforme eu já tenho dito. Está lá em 2 Timóteo 2:15, né, um dos trechos, né, da Bíblia, que existem vários trechos que demonstram isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, Paulo falando para Timóteo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Timóteo era um jovem pastor e para que ele pudesse ensinar, ele precisava o quê? Pregar. E Paulo exorta ele que ele deveria estar empenhado em desenvolver o seu ministério. E uma das facetas, um dos ângulos desse ministério era o ensino, e para tanto ele precisava manejar bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade é tanto em conhecimento como também na habilidade de passar para as pessoas aquilo que ele retirar das Escrituras, aquilo que for revelado para ele na palavra, ele passar para a igreja. E manejar essa palavra, maneja bem a palavra da verdade, o verbo manejar, no original em grego, é um verbo utilizado para pessoas que adquirem habilidades profissionais. Então, Paulo está dizendo para ele se profissionalizar na palavra. Por favor, não se escandalize. Não é o ganhar dinheiro, não é fazer dinheiro, é o fazer com excelência. Então, manejar aqui é a mesma palavra que é utilizada sobre alguém que desenvolve habilidade naquilo que ele faz. No pedreiro, no marceneiro, no carpinteiro, no professor, no médico, em tudo. Maneja, ou seja, pratica até você adquirir habilidade, aprende e começa a praticar até você desenvolver essa habilidade. Maneja bem a palavra da verdade. Então, pregar é uma habilidade, habilidades são adquiridas por nós, tá certo? Segunda verdade, pregar é obediência. Marcos 16:15, o grande ide de Jesus, conforme eu já falei. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos a obrigação de obedecer a esse mandato. Então, se nós temos que pregar, então nós devemos desenvolver essa capacidade, essa habilidade de transmitir a palavra. E terceira verdade, olha só, essa mudou completamente a minha vida. O meu ministério de pregação. Pregação respeita as regras da comunicação. Isso mesmo, a pregação respeita as regras da comunicação. Da mesma maneira que um professor que ensina medicina, ele precisa ter habilidades de comunicação para passar o conhecimento dele para os seus alunos. Da mesma maneira que um torneiro mecânico, que ele quer um professor de tornearia, para ele poder passar para os seus alunos, ele precisa respeitar as regras da comunicação. Não é diferente na pregação. Não se escandalize com isso. Nós somos humanos, nós somos carne e osso, nós temos as limitações humanas. Cada pessoa que está na igreja tem a limitação humana. Jesus respeitou isso quando estava entre nós.
Ele utilizou recursos da comunicação quando pregava para poder ser entendido. Os recursos que ele utilizava eram recursos humanos, claro, estava na graça, na unção do Espírito Santo, mas ele utilizava as ferramentas humanas, recursos humanos para que ele pudesse comunicar, recursos de acústica, ele sabia que tinha que se colocar no local alto, a favor do vento, para que a voz dele fosse levada para as pessoas, ou então se ele estava na praia, ia no barco para pregar do barco para as pessoas, também para que o vento, para que as condições acústicas do ambiente levassem as palavras dele. Ele utilizou recursos de linguagem. A forma do discipulado não foi Jesus que inventou, era uma coisa que já era utilizada pelos gregos bem anteriores a ele. Ou seja, ele utilizou recursos de didática, ele utilizou recursos físicos, como se diz? Sonoros, poxa, fugiu a palavra aqui, da acústica, né, para que ele pudesse ser ouvido. Ele usou figuras de linguagem, ele utilizava ilustrações, as parábolas. Então, tudo isso são recursos humanos. Os apóstolos também utilizaram os recursos humanos. 1 Coríntios 14:9, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Assim também vós, crentes, cristãos e também obreiros, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, se vocês não fizerem se compreender com excelência, como se entenderá o que vocês estão dizendo, o que vocês estão pregando? Porque estareis como que falando ao ar. Se você não usar os recursos, você vai estar no púlpito falando sozinho. É o que acontece. Você já tem percebido isso, que está tentando passar para a igreja e não consegue. Então está bem claro. A pregação respeita as regras da comunicação. Esse é um dos trechos que se fala sobre isso. Portanto, para ser eficaz, para que a pregação tenha efeito na vida das pessoas, ela precisa desses dois fatores. Primeiro, ela precisa ser compreendida por quem ouve. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. 1 Coríntios 14:11. Paulo se colocando como ouvinte. Se a pessoa não falar de uma maneira que ele compreenda, os dois não vão se entender. Os dois estarão falando em línguas que um não vai entender. Então, a pregação precisa ser compreendida por quem ouve. E ter efeito, né? Outro fator, né? Além de ser compreendida, ela precisa ter efeito, ela precisa ter poder em quem ouve. E como que é isso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Marque bem isso, ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Para que a enviei. Ou seja, Deus está falando que a palavra dele nunca volta vazia. A palavra dele tem efeito, tem poder. Logo, para que a minha pregação tenha poder, eu tenho que transmitir o quê? Eu tenho que transmitir a palavra de Deus, a legítima palavra de Deus. Agora, para que essa palavra tenha efeito na vida das pessoas, ela precisa ser compreensível para quem ouve. Está entendendo? Então, dois fatores indispensáveis para que a pregação seja eficiente. Deve ser compreendida e ela tem que ser legitimamente a palavra de Deus. Sendo assim, podemos expressar essa verdade bíblica da seguinte maneira. Um resumo geral dessa expressão. A pregação eficaz é aquela que expressa fidedignamente, com fidelidade, a essência da palavra de Deus, de uma maneira que quem ouvir a compreenda e assim produz o efeito de poder, né, do poder da palavra na vida dessa pessoa que está ouvindo. A pregação eficaz é aquela que expressa fidedignamente a essência da palavra de Deus, de uma maneira que quem ouvir a compreenda e assim produz o efeito do poder da palavra na vida dessa pessoa, na vida dele que está ouvindo. Agora, a dúvida cruel, né? Talvez seja essa a sua dúvida. Como você pode pregar a essência bíblica de maneira compreensível? Como? Como que você pode pregar? Primeiro, a essência bíblica, ou seja, a legítima palavra de Deus, e pregar de uma maneira que as pessoas compreendam. Como é que você faz isso? A resposta: você precisa dessas duas habilidades. A primeira habilidade é interpretar corretamente o texto bíblico. Você precisa aprender a utilizar as regras da interpretação bíblica dadas pela hermenêutica. A segunda habilidade é você pregar de maneira compreensível. Você precisa utilizar os recursos da comunicação, ou seja, você precisa aprender a utilizar as regras da homilética,
da oratória, da retórica, da comunicação. Então, para que você possa fazer isso, né? Para que você possa pregar a essência bíblica de maneira compreensível, você precisa aprender a transmitir, primeiramente, a interpretar a palavra para você pregar a essência bíblica e também a transmitir, a pregar a palavra de Deus de uma maneira compreensível. E tudo isso tem regras, existem matérias que ensinam. A hermenêutica, que é a interpretação, homilética, oratória, retórica e comunicação para você pregar, para você transmitir a mensagem de uma maneira compreensível. Mas, é claro, essas matérias são técnicas. Se são técnicas, são difíceis, são complicadas de compreender. Não é verdade? Se você já leu livros de homilética, se você já é aluno de teologia, você sabe que elas são complicadas. Mas fica tranquilo, eu descompliquei para você. Então, aprenda comigo de maneira fácil, simples, rápida e descomplicada, e você vai saber transmitir uma mensagem legitimamente bíblica e compreensível, ou seja, pregar com eficiência. Resumindo o que aprendemos até aqui. Você está aqui porque está comprometido com seu chamado de pregar e por isso irá investir o que for necessário para cumpri-lo. Você sabe que para pregar basta aprender com quem sabe. E você está confiante de que agora terá evidências visíveis da comprovação divina do seu chamado. E isso é muito bom, glória a Deus. Resumão geral. A pregação, para ser compreensível, precisa dessas 4 características. A primeira, se relacionar com a realidade das pessoas. Tem que ter a ver com a vida delas, senão elas não vão entender o que aquela palavra significa para elas. Segundo, ter uma única ideia central. Para quê? Para que você possa transmitir algo coerente, com objetivo. Ser comunicada com clareza e ordem. Não pode jogar na igreja as suas ideias. Você tem que organizá-las, tem que transformar os seus estudos bíblicos que você estuda, que está preparando a pregação, tem que formatar como uma pregação. E você tem que ter uma finalidade. A pregação precisa ter uma finalidade prática para quem ouve. Ou seja, aquilo que você pregar tem que ter uma utilidade prática. As pessoas têm que saber o que fazer com aquilo que você pregar. Senão a pregação se torna teórica e se torna sem uma utilidade prática. Agora, outra pergunta cruel. Como conseguir colocar tudo isso em suas pregações? Bem, aí que está o segredo dos grandes pregadores. Eles utilizam uma ferramenta indispensável para facilitar todo esse processo. Conhecer profundamente essa ferramenta fez toda a diferença na minha vida, mudando radicalmente as minhas pregações. Essa poderosa ferramenta é o que vou revelar no próximo vídeo. Sim, assista o próximo vídeo, onde eu vou ter aqui mais uma super aula para você que vai fazer uma grande diferença no seu ministério. Pode ter certeza, você não é a mesma pessoa que começou a assistir esse vídeo. Você já é uma pessoa transformada por esse conteúdo poderoso que eu passei para você. Então, para receber o próximo vídeo, isso é muito importante, você precisa clicar no botão aqui abaixo, mandar a mensagem automática pelo WhatsApp e assim você estará sendo inscrito para assistir a próxima aula. Então, faça isso. Clique no botão, envie a mensagem e até o próximo vídeo na quinta-feira. Até lá, foi um grande prazer estar com você aqui neste vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério.